A gente faz a constelação a partir de uma mudança que você quer em você. Quando, por exemplo, acho que o que eu perguntei foi qual a mudança que você gostaria em você. Mas me fala, qual é o seu tema? O que você gostaria de constelar? Então, eu sou uma pessoa muito nervosa Nervosa? e é, sou bem nervosa. E assim, muita coisa me tira do sério, sabe? Entendi. É, Você se às vezes irrita assim, fácil. sim, mas por nada eu me irrito, sabe? Entendi. A gente consegue trabalhar isso com a constelação. Tem a ver com a forma como você lida com as suas emoções. Geralmente, quando Uhum, a gente está muito impaciente, a raiva é a emoção básica. Aí, então, a gente olha para a raiva e para a emoção que está por trás dela. A gente consegue fazer isso na sessão, que a gente vai fazer daqui a pouco. E, o caminho é assim, quando você está distante das suas emoções, de cuidar do que você precisa, é normal que as emoções vão se manifestar para chamar sua atenção. É como se as emoções fossem um outro eu, que pede a sua atenção. E como elas fazem isso? Chamando a sua atenção. Com a impaciência, por exemplo. Daí a gente consegue olhar. Eu tenho uns bonequinhos Playmobil, talvez a gente use os bonequinhos. Talvez a gente uhum. faça mais percebendo as relações. E então, é isso. Já tem 7 pessoas assistindo a gente, só que a gente está fazendo uma live teste para a live que a gente vai fazer daqui a pouco, às 8 horas. Tá? Então, Deusiana, a gente volta às 8 horas. Ou a gente continua direto, o que você acha? Já tem 6 pessoas. Ah, O você que que você manda. acha? Eu acho que a gente Vambora. já continua, né? Que horas são agora? Deixa eu ver que horas são. Eu acho que são Já tem 4 minutos. 15 7h40. minutos. Então, eu acho que como a gente já começou 15 minutos antes, a gente conversa esses 15 minutos para entender melhor o tema. E isso as pessoas vão acompanhando. Deixa eu só, então, ambientar as pessoas que estão chegando. Então, boa noite a todos que já chegaram na live. A ideia era que essa live ia ser uma live teste e às 8 a gente começa a live valendo. Essa era a ideia. Como já tem Uhum. bastante pessoas que começam a entrar na live, então a gente vai aproveitar e já vai começar isso. A gente vai continuar, Luciano. Já estamos aqui, né? Até sair para voltar daqui a 10 minutos. O trabalho que vai Pois dar. é, já tá aqui, vambora. Tá, então eu vou aproveitar para ambientar, para comentar sobre a ideia da live. Na terça-feira eu fiz um post perguntando para as pessoas que queriam constelar participando da live, ou seja, constelar gratuitamente e ao mesmo tempo contribuir para que outras pessoas saibam como funciona a constelação. E a sessão individual, pelo menos eu faço de 2 formas, ou com bonequinhos Playmobil, eu coloco eles aqui, até ajusto um pouco a câmera para aparecer melhor. Então, os bonequinhos ajudam como representação, como eles são os representantes. Ou eu utilizo a maneira como se percebe as relações. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma constelação valendo. O tema, a gente não combinou nada, no seu horário da live. E a ideia, então, é uma sessão completa, que deve durar em torno de 40, 50 minutos. No final, se alguém tiver perguntas, pode perguntar, ou quiser tirar dúvidas. Então, a minha forma de facilitar a constelação, eu acabo seguindo um caminho que é olhar para as emoções, então, autorresponsabilidade, perceber como você contribui para aquilo que incomoda. Quando a gente entende como a gente cria o problema, fica mais fácil de diminuir, ou seja, parar de criar o problema. Essa é uma parte, ou seja, como lida com as emoções. Depois que a gente olhou para isso e ainda existe um incômodo, a gente olha para a relação com os pais. Na relação com os pais, a gente, quando leva a aceitação, quando leva gratidão, ou seja, quando traz os princípios da constelação, os princípios sistêmicos, quando se faz isso, se experimenta uma melhora também. E uma terceira etapa é olhar para a relação com a família como um todo. Mas isso é de forma geral. Então, é isso. E a ideia é que eu vou fazer live também com constelação na quinta e na sexta essa semana e na semana que vem. Quarta, quinta e sexta. E depois, uma vez por semana, às quintas.
E depois, é isso. Então, Deusiana, a gente pode começar. O que você acha? Ah, eu acho bacana. Legal. O que você gostaria de constelar? Eu sei que você já falou, mas aí você fala de novo. O que você gostaria de constelar? Então, eu queria constelar esse lado meu nervoso, porque às vezes, quando eu tô assim muito nervosa, eu nem penso, sabe? E às vezes eu saio falando as coisas sem nem pensar o que eu tô falando. Num momento de fúria mesmo, sabe? Eu queria ser um pouco mais calma do que, Sim. sabe? E o, o quanto você se considera calma, de 0 a 10? Ah, se for dar uma porcentagem aí, uns 10% de 100. Então, então é 1 de 0 a 10, é isso? É. Tá, legal. E quando você fala que você é nervosa, quer dizer que qualquer coisa te irrita e você acaba falando impulsivamente, brigando com as pessoas e depois se arrepende, é isso? Dependendo de quem eu até arrependo. Mas Na verdade, a maioria das vezes assim que eu chego a explodir é porque eu sou uma pessoa assim, que eu não consigo guardar nada, não. Porque tem gente que assim vai deixando pra lá, vai colocando o pano morno na situação. Eu não. O que me incomoda, eu vou lá e falo. Mas assim, eu não sei se isso é uma coisa boa. É, Eu acho que não. Porque tem gente que fala comigo, ai, você tinha que ser mais calmo, que não sei o quê. Meu filho mais velho, por exemplo, é um deles que fala que eu tinha que ser mais calma. Porque assim, às vezes é por coisa boba, mas na maioria das vezes eu acho que não. O seu filho mais velho, ele tem muita calma, é isso? Oi, desculpa, cortou. Você falou que o seu filho mais velho tem muita calma, é isso? Não, então, ele é mais calmo que eu, mas ele me pede para ter calma, sabe? Porque às vezes ele vê que eu fico muito nervosa. Aí ele fala comigo, mãe, você precisa ser mais calma. Hum, Entendi. É. Eu ia perguntar assim, se a calma dele às vezes tira a sua calma. Se você fica incomodada com a calma dele, ou não fica. Então, às vezes sim. Às vezes sim. Então, o que você está dizendo é que você é espontânea. Então, a princípio, assim, não tem nada de errado. Mas a questão é como você se sente com isso. Como você falou, as pessoas falam para você ficar calma e isso, de alguma forma, te faz você querer ficar calma. Mas por você mesma, você sente que você precisa ter mais calma ou é mais algo que os outros falam para você? Não, eu sinto que eu preciso ficar mais calma. Porque quando eu fico muito nervosa, chega uma hora que eu começo a chorar. E eu começo a chorar, aí meu estômago já embrulha, e eu fico passando mal o dia inteiro, sabe? Isso me afeta. Entendi. Ou seja, o que você está dizendo do nervosismo é um excesso que está te incomodando. É isso? Isso, isso. Tá. Ou seja, a questão nem é o nervosismo, mas é a consequência que vem depois. É, O mal-estar que isso. você sente, né? Uhum. Se eu perguntar quanto de raiva você sente numa escala de 0 a 10, quanto seria? Ah, uns 8. 8. Tá. E existe um incômodo depois, que você ficou nervosa, que você expressou o que queria expressar, e aí você falou que embrulha o estômago e você se sente mal depois. Quanto é esse incômodo com o depois de ficar nervosa, de 0 a 10? Quanto que é? O quanto é o incômodo? Ah, é porque assim, às vezes acontece alguma situação, e aí eu vou conversar, vamos supor, acontece alguma situação, eu chego para a pessoa para conversar com ela. E nisso aquilo vai me dando uma coisa ruim, e daí eu começo a chorar. E daí eu começando a chorar, eu vou e começo a passar mal, a cabeça dói, e assim, isso incomoda bastante. De 0 a 10, quanto que incomoda?
Ah, 10. 10. Tá. Se a gente mudar isso, como você vai saber que mudou? Por exemplo, a gente vai fazer a constelação daqui a pouco. Essa parte é como se fosse uma entrevista, uma forma de entender melhor e entender qual é a questão central. Quando a gente fizer a constelação e mudar, você consegue perceber na hora que mudou? O que vai mostrar? Um exemplo. Se você lembrar de algo que te incomoda, quando você pensa em algo que te irrita, tira sua paciência, quando você pensa, você já sente o incômodo? Sim, sinto. Vamos supor, se eu ouvir falar no nome da pessoa que eu fiquei chateada, que eu passei raiva, aquilo me incomoda, sabe? Sim. Isso me incomoda. E se você pensar na pessoa agora, você sente esse incômodo, só de pensar na Sim, pessoa. sim, E quanto é esse incômodo de bastante. pensar na pessoa? Aham. Quanto seria de 0 a 10 esse Ah, incômodo de pensar na pessoa? chega a 10. Tá. Legal. Então, no final, para saber que mudou, eu estou perguntando isso para a gente saber o que mudou durante a sessão. O quanto mudou. Porque se no final você pensar na pessoa e perceber que mudou um incômodo, isso é uma forma de saber que mudou alguma coisa. Faz Uhum, sentido? faz. Tá. Tá bom. Normalmente, isso é comum. Isso é comum para todas as pessoas. São três emoções básicas: tristeza, raiva e medo. Todo mundo tem. Independente da cultura, do país, da criação, da educação, todo mundo sente tristeza, raiva e medo. Alegria também. Uhum, Tem mais emoções básicas. Mas as emoções que a gente tem dificuldade de lidar são tristeza, raiva e medo. Geralmente, quando a gente não está olhando para a nossa tristeza e não acolhe ela, geralmente a raiva fica maior, como uma forma de evitar a tristeza. Você percebe a uhum. tristeza em alguns momentos? Não. Você não costuma sentir tristeza? É isso? Tristeza até que. Não, tristeza não. É só raiva mesmo. Ok. Sim. É normal sentir tristeza, raiva e medo. É normal, todo mundo sente. Mas quando a gente não está Uhum, olhando para a tristeza, aí a gente sente a raiva como uma compensação, entende? uhum, Um caminho que a gente pode fazer é olhar para a tristeza. Mas como você falou que uhum. não consegue identificar a tristeza, no momento que você está chorando, você ficou nervosa, você expressou, e aí vem o choro. É choro de raiva Uhum. E um pouco de mágoa também. e um pouco Mágoa é um misto. de raiva e tristeza. Misto do quê? É um misto de sensações. Consegue reconhecer a tristeza? De quanto seria a tristeza? De 0 a 10. 7. 7? 7. Tá. É que o que eu tô, quando eu pergunto pela tristeza, é que pela experiência, quando a gente olha para a tristeza e acolhe, porque a tristeza não é ruim, a raiva não é ruim, o medo não é ruim. O que faz a gente sofrer com a tristeza, com a raiva, é que a gente não sabe lidar com ela. A gente vê como ruim ou vê como incômodo, porque a tristeza é uma dor. Mas quanto mais a gente ignora a tristeza, maior é a dor. E o fato de a gente não sentir a tristeza no momento não quer dizer que não está na gente. Daí, o que é importante? O importante é perceber que a tristeza está na gente. Quando algum acontecimento faz a gente perceber a tristeza, faz a gente ficar triste, no geral, é que nesse momento a gente olhou para ela. Às vezes parece que uma briga com alguém, algo que irritou a gente, deixou a gente triste depois. Muitas vezes o acontecimento do lado de fora faz a gente ver a tristeza, que a gente evita Uhum. olhar. Qual que é a prevenção? Com aceitação. E a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Então, só para antes de começar, tá carregando, né? Antes de começar, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só que você tá Tá. congelando. Uma coisa,
tá mostrando que está carregando. Uma coisa importante é assim, quando a gente começar a constelação, o foco durante a constelação é no momento presente, é no que você está sentindo e nas relações. Se a gente usar os bonequinhos ou se você olhar para a tristeza. Daí, nesse momento, durante a constelação, você não precisa mais trazer informação nova, tipo, uma vez aconteceu tal coisa. Não precisa trazer mais informação, porque as informações que a gente precisa para a constelação vai vir do que você está sentindo e como você percebe as relações. Tá bom? Uhum. Tudo bem? Você vai Tá, entender quando eu beleza. começar, Tá bom. ok? Ok. Uma coisa importante. Se eu perguntar para você lembrar de um momento da infância, mas mais para representar a tristeza, você consegue pensar numa idade em que você lembra ter sentido tristeza ou é algo que você não lembra ter sentido? Hum, Nossa, meu Deus. Se não lembrar, tudo bem, mas você pode falar uma idade também. Idade, acho que uns 7 anos. 7. Se eu falar para você, pensa na Deusiane de 7 anos de idade. Quando você pensa nela, essa imagem dela em relação a você, aparece perto de você ou aparece longe? Consegue perceber? Não, não consigo. Não. Se eu falar Não. para você, não pense num elefante cor-de-rosa. Eu pensei Pensou? no elefante cor-de-rosa. Isso. A imagem do elefante apareceu perto ou longe? Quando você pensou nele? Perto. Apareceu perto. Perto. É isso. Então, não pense na Deusiane de 7 anos de idade. Tá. Perto ou longe? Fala de novo que cortou. Não pense na Deusiane de 7 anos de idade. Sim. Não pensou? Aham. Ou pensou? Pensou nela? Pensei. Ela apareceu perto ou longe? Perto. Ela tá nesse momento, perto. Quando você Aham. olha para ela e pensa que ela está representando a tristeza, você consegue perceber a tristeza dela? Sim, consigo. E, e quanto é essa tristeza que você percebe nela? É o 7? Ou é mais ou é menos de 0 a 10? É 5. 5. Ok, tudo bem. Aham. Fala para ela. Eu vou propor uma frase, você fala a frase como se fosse sua. É você de hoje falando para a Deusiane de 7 anos. Até hoje, a você de hoje aprendeu muitas coisas e pode ajudar a Deusiane de 7 anos de idade. E quando você olha Aham. para essa imagem, é como se você estivesse conectando com a tristeza. Ela Uhum. representa a tristeza. Quando você sente a tristeza, na verdade é ela que está sentindo. E você está sentindo o que ela está sentindo. Quando você muda a relação com ela, também muda como você sente no momento. Você sente que é bom ter ela perto ou incomoda? Como é a relação? Não, até que não chega a incomodar, não. Tudo bem. Fala para ela. Eu vejo que você está triste Eu vejo que você tá triste. e está tudo bem. Você pode sentir tristeza. Você pode sentir tristeza. Isso. O que muda? Oi? Melhor? O que muda depois de falar essa frase? Fica melhor? Fica igual? Ah, a gente sente que a gente tá falando com a gente mesmo. Eu vejo Isso. E assim qual é o que efeito? não só pro antes, mas pro agora também. Exato, exato. E qual é a sensação de falar isso para você mesma? Oi? E qual é a sensação de falar isso para você mesma? A sensação é que a gente nunca para assim para falar. Eu nunca vou sofrer. A gente só pensa em
em falar isso para alguém, mas para a gente mesmo a gente não usa isso. Isso. E aí o que eu preciso confirmar com você é quando você está usando com você agora, que você acabou de usar, qual é a sensação? É bom? A sensação É é muito neutro? boa, é muito boa. Isso, traz um alívio. Traz um Sim. alívio, né? Uhum. Diminuiu a tristeza? Estava 5. Continua 5? Está menos? Não, agora melhorou. E é quanto agora? De 0 a 10? 8,5. Ah, mas pensa que na escala, esse 8,5 é como 10 é bom, é isso? É, Entendi. Então, o que você está dizendo é de 0 a 10, a boa relação com a tristeza agora está 10. Tá uhum. 8,5. É isso? Isso. Tá, legal. Legal. Fala para ela agora. Ah, se eu perguntar para você, qual é o positivo da tristeza? O que que a tristeza traz de bom? Ou o que ela pode trazer de É. bom? O que ela pode trazer de bom é que nem sempre vai continuar nem sempre vai continuar alguma coisa ruim para você ter esse sentimento de tristeza. Talvez aconteça uma outra situação para que a gente possa ficar feliz, né? Por exemplo, uma pessoa Faz chegar sentido. e conversar e falar assim, ai, não fica triste, quem a gente gosta, por exemplo. Aí isso já é uma motivação para a gente ficar mais feliz. Tá. Ah, o que eu entendi, assim, um olhar faz sentido o que você falou. Quando você se permite sentir a tristeza, você também sente alegria. Quando Sim, você não quer sentir tristeza, também você não sente as outras coisas. Você também não sente alegria. sim, A gente precisa se permitir sentir a tristeza para sentir tudo. Se a gente tentar isso, anestesiar algum sentimento, se a gente tenta bloquear a tristeza, a gente bloqueia todos os sentimentos. Mas tem uma coisa a mais na tristeza. A tristeza faz a gente olhar para dentro. Se a uhum, gente aceita, né, o convite dela. A tristeza é um convite. O convite da tristeza é olha para dentro. Olha, olha como você está se sentindo, ou olha como você está cuidando de você. A tristeza uhum, lembra a gente de cuidar da gente. Ela lembra você de perceber que tem necessidades que só você pode atender. Por exemplo, a tristeza convida você a rever se a forma como você está levando a sua vida é a melhor forma. Se o que é importante para você, você está cuidando. Então, a sim, tristeza é um convite para olhar para dentro e para ouvir o seu coração. A gente confia demais na mente e acaba deixando de ouvir o coração. E existe uma sabedoria no coração. Então, a tristeza é um convite para a gente ir para dentro e cuidar da gente. A gente precisa dela. É quase como se ela fosse um mecanismo, um mensageiro do nosso coração, da nossa essência, para lembrar a gente de se ouvir. Quando a gente se ouve, a gente fica em paz. A tristeza traz paz quando a gente aceita ela, que é o que você está uhum, sentindo, né? sim. Considerando, então, que a tristeza também é boa, que ela traz coisas boas, diz para Deusiane, de 7 anos de idade, você fala para ela, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Cortando. Tá cortando. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Falou? Falei. Eu te Como é? Fala agradeço isso. pelo que você me traz de bom. Eu agradeço pelo que você me traz de bom. Uhum. Melhor depois de falar isso? Ou igual? Ou pior? Sim, não, melhor. Melhor, né? Por último, lembra que eu falei que a primeira etapa é olhar para você, depois a gente olha Uhum, para aquilo, para o que precisar ser olhado no momento. Agora você uhum. imagina que você abraça a Deusiane de 7 anos de idade. Você abraça ela e diz para ela: você é bem-vinda na minha vida. Você é bem-vinda na minha vida. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. Isso.
Quanto tá a tristeza agora? É, o mesmo tanto, 8,5. 1,5? 8,5. 8,5? Sim. É que dessa forma a escala me deixa confuso. Pensa, eu vou propor uma outra forma de olhar. Pensa a Hum. escala de 0 a 10, onde 10 é muita tristeza e 0 é nada de tristeza. Quanto está a tristeza agora, nesse sentido? Ah, bem pouco. Quase nada. Seria quanto? Quase nada? Seria o quê? 1, 2? É meio? Meio? Pode Ok. falar meio? Antes estava 7, é isso? É, Tá. Pensa na raiva agora. Lembra que eu propus? A gente olha para a tristeza, acolhe uhum, ela, que é o que a gente fez até uhum. agora. Agora você olha para. Lembra que eu falei? Pensa na pessoa que te deixa nervosa. E aí você falou, só de pensar eu já sinto 10 de incômodo, de Sim, nervosa. Pensa na pessoa agora. tô pensando. Quanto tá o incômodo? 20. Aumentou o incômodo? Aumentou o incômodo? É isso? É muito incômodo. Nossa, você não faz Mas ideia. aumentou o incômodo? Aumentou. Aumentou o incômodo? Ah, legal. Mas sabe por que é legal? Porque cada vez é um jeito diferente. Normalmente diminui, mas se aumentou, quer dizer que você tem motivo mesmo para estar incomodada e você estava Nossa. segurando o incômodo. Mas a gente vai trabalhar isso então agora, tá? Uhum. Eu vou escolher eu vou usar os bonequinhos, tá? Tá bom. A pessoa que te incomoda é homem ou mulher? Mulher. Mulher, tá. É, Então, essa aqui é para representar a pessoa que te incomoda. Consegue sim, ver? Consegue, né? consigo. Tá. E É aí essa eu aqui, peguei né? De cabelinho essa preto. aqui é a que incomoda, Aham, tá? Essa aqui é tá você. bom. Sim. O incômodo dá quanto de 0 a 10? Nossa, Tá 20, é isso? 10. Aumentou o incômodo. É, aquela hora era 20. E Mas não agora? pode É quanto? falar 20, ué. Pode falar assim. E quanto tá Pode. agora? Então é isso aí, é 20. É 20, tudo bem. Então de 0 a 10 tá 20, quer dizer que é muito incômodo. É É isso? bastante. Se É só para testar. Se eu aproximar, o incômodo aumenta? Se você está mais perto dela, o incômodo aumenta ou diminui? Aumenta. Se você chegar mais perto, se fosse eu com essa bonequinha, eu já tinha jogado essa bonequinha que me incomoda longe. Então, eu estou afastando. Assim tá melhor? Aí é melhor. Não põe muito Quanto perto, mais não, que longe, senão dá melhor, né? confusão. Aham. Assim tá melhor. Tá bem melhor. Mas eu vou aproximar. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar mais perto. O que que você tem não sei se é uma boa pergunta, mas o que que ela faz que te incomoda? Qual é o comportamento? Ela Ah, fala algo, e se envolve onde não é para envolver. ou seja, ela se intromete. Ela se envolve em assunto que não é dela. Ela se envolve em assunto Exatamente. que não diz respeito a ela. É isso? Isso te incomoda. É, sim, muito. Tá. E tem algo que você queria dizer para ela que você não disse ou você já disse tudo? Então, se eu falar tudo, eu nem vivo mais. Então, eu não falei tudo, não, só pensei. Tipo, engoli, né? Ah, entendi. Eu vou propor um movimento e a gente vê o que acontece, tá? Essa pessoa Tá. te lembra alguém do passado? Ela te lembra alguma Hum, coisa, alguém do passado ou, não, ou não lembra? Não? não. Tudo bem. Eu vou propor um movimento, a gente vê o que acontece. O que eu vou propor é o seguinte, ó. Quando ela age assim, desse jeito, e te incomoda, muitas vezes o que incomoda a gente tem a ver com algo nosso que a gente não aceita.
A gente não sabe lidar, então incomoda. Uhum. Ah, então, essa que está aqui atrás é como se fosse algo que precisa ser visto por trás dela. É quase como se, quando ela te incomoda, realmente pessoas invasivas, intrometidas, que entram em assuntos que não diz respeito a elas, incomoda qualquer pessoa. Mas, às Uhum. vezes, incomoda a gente mais ainda porque está pegando na gente numa questão que tem a ver com o passado. Você disse que não lembra. Tudo bem, não precisa lembrar. Então, só pensa assim, ó. Aqui é algo do passado que precisa ser visto. Pode ser uma parte sua. Às vezes, normalmente o que incomoda a gente não faz. Então, eu pergunto se faz sentido. Pelo que eu ouvi, você não é uma pessoa que entra nos assuntos dos outros. Você não se envolve no assunto que não Não, te diz respeito, certo? não. Então, essa parte aqui, ó, seria a sua parte que, ah, que é igual a ela e você não aceita, porque você não acha Sim, certo se envolver nos assuntos dos outros, certo? Só que sim, tem um lado positivo. O lado positivo, às vezes, é você usar a energia como uma forma de defesa. Pode ser que ela está sendo mais invasiva porque tem algo que você precisa reconhecer nessa relação. O que a gente vai fazer é trazer para a consciência, tá? Eu vou uhum, afastar ela, ó, afastei ela, tá? É como se tá ela bom, estivesse te ajudando a ver essa aqui. entendi. Como que é quando você olha? É quase como se fosse seu espelho. Essa é uma parte sua que Uhum, você não está acostumado a ver ou a uhum. cuidar. Como que é esse olhar? Confortável, desconfortável, neutro? Não, tá tranquilo. Não Tranquilo? vejo parte ruim, não. Só Ok, quando você coloca ela na frente que é ruim. sim. Você entendeu que essa aqui é o que está por trás dessa? É como se fosse assim, ó. Quando está assim e você se incomoda com a pessoa, é como se você estivesse vendo nela algo que você não aceita em você, Sim, entendeu? uhum, entendi. E o que a gente vai fazer é, se você aceitar o positivo em você, você pode fazer o uso da sua forma, entende? Como ela te Uhum, incomoda, quer dizer que você não aceita ser intrometida, ser invasiva, você não aceita. Só que quando não, você não aceita isso, você não pode usar o positivo disso. É quase como se você não quisesse. hum, eu vou experimentar o movimento e no final eu explico se precisar, tá? O que eu preciso que você pense é assim, ó. Por trás dela tem algo que é seu e que você não aceita em você, tá? Então sim, quando eu tiro ela e afasto ela aqui, eu vou até tirar ela daqui por enquanto, depois ela volta, tá? Agora é você com o que você via que era seu nela, uhum, entendeu? Isso não entendi. diminui o que ela faz, ela continua incomodando. Isso não está errado se incomodar com pessoas que agem como ela. Mas a questão é, a gente está olhando para qual é a sua parte nisso, tá? E aí você disse que, como que é isso? E se ela se aproxima de você? É bom, neutro, ruim? Não, é neutro. Não tô vendo como um lado ruim, não. Não é ruim. Você vê como neutro ou como bom? Sim, Diz para ela, eu agora vejo você. eu agora vejo você. Falou? Eu agora vejo você. Falei, aham. Você faz parte. Você faz parte. E eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Por algo que você me traz de bom. Ah, ok? Então, já estava bom? Ficou melhor ou continuou bom? Ficou bom. Ficou bom? Então, imagina que agora você acolheu ela. Ela é uma parte que está com você agora. Entende? Ela é uma parte que você acolheu. Agora volta a pessoa que incomoda. Como você se sente com a pessoa que incomoda?
Tava 20 de incômodo. Quanto tá agora? Ai, De 0 a 10. Baixou de 10, baixou de 20. Continua acima, quanto tá o incômodo? Pode continuar 20, não tem continua. problema. Pode falar o que Pode continuar continua nos 20. 20. Hum. Experimenta, eu vou tirar essa aqui. Experimenta, talvez a gente volte a trabalhar com as imagens. Nem todo mundo, vamos dizer, tem facilidade com os bonequinhos, entende? Pode ser que a gente volte a olhar para as imagens. Eu vou tentar só mais um movimento para ver se com os bonequinhos vai, ou se a gente volta a trabalhar com as imagens, tá? Tá bom. Ah, experimenta dizer para ela. Você fala para ela. O que que você puder, o que que se você tivesse ficaria mais fácil para lidar com ela? Se você, por exemplo, mais O que tem? paciência, se você tivesse mais paciência, seria mais fácil. Não quer dizer que você tenha que conviver com ela, tá? O que a gente está Tá. fazendo é você conseguir ficar bem nessa situação. Uhum. Você não, isso é só para esclarecer, porque se você não precisa, pode ser que talvez você ache que se você resolver o incômodo, você talvez volte a conviver com ela. Não precisa, entendeu? Você pode estar em Uhum. paz com a pessoa e conseguir manter ela longe. O que eu estou checando com você é que talvez você pode pensar assim, se eu diminuir o incômodo, porque o incômodo é um ressentimento, é uma mágoa, Uhum. certo? Certo. Pode ser que você esteja pensando assim, não, que ela, o que ela fez é inadmissível, não quero ela por perto. Então, eu Uhum. preciso do incômodo, da raiva para mantê-la longe. Porque se eu não tiver esse incômodo, essa mágoa, essa raiva, ela vai voltar e vai fazer tudo de novo. Uhum. Faz sentido? É, porque se no sentido de eu ficar pensando nessa pessoa, é isso? Tipo, se eu ficar pensando o que que aconteceu, se toda vez que eu ficar pensando o que que aconteceu, essa mágoa vai me fazer mal. É isso? Não. Sim, sem dúvida. Ficar pensando no que aconteceu, a mágoa faz mal. O que eu estou checando com você é se Ah, o incômodo continua 20, como uma aham. forma de você manter ela longe. Porque se o incômodo diminuir, a minha pergunta é: você acha que se o incômodo diminuir, você vai acabar deixando ela se aproximar de novo, ela vai te incomodar de novo? É isso? Acho que Ou não? sim. Tá. Pode ser que Uma sim. coisa importante é, a gente não está trabalhando. Talvez a gente possa. Eu vou propor um outro caminho, porque eu entendi o que você está dizendo. Ela é uma pessoa Uhum. que te incomoda, você não quer conviver com ela. Então, o incômodo serve para manter ela distante. Então, tá tudo bem. Uhum. Isso não é ruim. Você não quer diminuir esse incômodo. Uhum. O que você quer diminuir? É isso que eu preciso saber. O que você quer mudar? Você quer mudar essa relação? Ou não? Ou tá bom do jeito que tá? A manter afastado pra mim tá bom do jeito que tá. Entendi. Então, quanto tá o nervosismo? Porque então a questão não é com essa pessoa. Como ela era alguém que estimulava o nervosismo, me pareceu que você queria resolver o nervosismo e que ela fosse ajudar. Mas esse caminho não ajudou. Quanto está o nervosismo agora? Na escala, é porque a internet tá cortando. Um Eu tô número de vendo. 1 a 10. Isso. É quase como Ah, se a gente tivesse, é como se a gente estivesse seguindo uma trilha que a gente viu que o caminho não é o caminho que funciona. Então a gente voltou. Aí eu preciso te uhum. perguntar onde a gente está agora e qual é o próximo passo. É quase como se eu vou perguntar assim para você. Do que a gente trabalhou até agora, como foi a experiência para você até agora? Ah, eu percebi algumas coisas assim que talvez, justamente na hora da raiva, talvez a gente não pensa, né? Que Hum, a questão aí desses bonequinhos aí
de afastar o que que a gente sente, igual na hora que você me perguntou sobre quando eu penso na pessoa, o que que eu sinto. É, acho que foi bom para. Ah, eu não sei explicar bem assim exatamente. Eu só sei que com essa questão aí de eu não querer fazer as mesmas coisas que essa pessoa faz, isso aí pra mim até que eu percebi que coisas que incomodam a gente é porque certamente é coisa que a gente não admite, é coisa que a gente não quer pra gente. Acho que é isso. Eu não sou muito boa Isso. pra explicar as coisas, não. Tudo bem. Mas agora a minha pergunta é, qual é o próximo passo? Hum, O tema que você trouxe no começo da sessão foi a questão de ficar muito nervosa, de as coisas te sim, afetarem muito e depois que você expressa o nervosismo, fica irritada com alguma coisa, depois chora, se sente mal. Daí eu sim. perguntei quanto de raiva de 0 a 10. Aí, no começo da sessão, você falou 8. Quanto está agora? Lembrando que 0 é Agora, nada e depois 10 é muito. Agora, depois de ter conversado, assim, parece que deu um alívio. Mas, assim, fala que não é bom a gente ser rancoroso, mas, tipo assim, eu não costumo esquecer das coisas, né? Mas deu uma aliviada. É, de 10 caiu para 3. De, de, de quanto caiu para 3? Foi 10 que eu dei aquela hora? 8. Falou 8. Ah, para raiva foi 8. É, caiu para quanto? De 8 para quanto? Agora tá 3. 3. Tá. Né? E a calma? Você tinha a calma de 0 a 10. Você tinha dito que a calma estava 1. Quanto está a calma É. agora de 0 a 10? Ah, agora eu tô de boa. Agora eu agora tá 10. Quanto seria a calma agora? Agora tá 10. 10, tudo isso? Tô zen agora. Ah. É que no começo da sessão, há uns 40 minutos, estava 1 de calma. Então aumentou a calma, é isso? Agora eu tô calminha. Agora eu tô calminha. Mas a minha dúvida que eu estou checando com você é, essa calma Hum, veio do começo da sessão para agora, é isso? sim. Quando olhou para a tristeza e acolheu a tristeza, depois olhou para a relação e acolheu, isso trouxe mais Uhum. calma, porque você olhou para dentro e se ouviu, é isso? É isso aí. Tá. E o incômodo? Eu perguntei para você, quando você pensa na pessoa que... Pensa numa outra pessoa que incomoda, então. Ou Nossa, pensa mas numa eu acho que situação. não existe. Ou, não existe outra? Não, só tem uma. Eu não entendi. Que Não mentira do existe outra que céu. incomoda? Não, É não só uma pessoa incomoda, que te não. incomoda? Só uma pessoa que me incomoda. Ah, então se essa pessoa não existisse, você não ia se incomodar mais com nada. Não, não sei, né? Talvez teria uma outra pessoa, mas no momento, só uma que tá me incomodando. Entendi. Tá. E qual seria um próximo passo? Você sente que quando a raiva baixa de 8 para 3, é possível considerar que está resolvido, assim, no que é possível. Tem uma coisa que é, quando a gente olha para as emoções e para as relações, fazendo a constelação, quando a gente faz isso, a gente está trazendo consciência para as nossas emoções, para cuidar da gente. E é normal que Sim. quando a gente se ouve, quando a gente olha para dentro e ouve as emoções, a gente experimenta um bem-estar. A minha pergunta para você é, tem mais um passo que você gostaria de dar? Ou é isso? A gente completou. O que você sente? Desculpa, pergunta de novo porque cortou. Na hora que você A vai pergunta é, perguntar, corta. qual seria um próximo passo
para melhorar a questão que você trouxe, ou você sente que completou? Então, completar não completou, não. Eu acho que o próximo passo é, é eu saber lidar com essas coisas e não sofrer tanto igual eu fico sofrendo. Uhum. Porque por mais que a gente pense assim, ah, a gente não pode ligar para as coisas, a gente não pode sentir raiva, porque raiva faz mal para a gente mesmo, mas A raiva faz mal? Por que que você acha isso? então, a Faz raiva mal a faz raiva? mal, porque a gente não consegue parar de pensar na situação. Vamos supor, acontece alguma coisa hoje comigo. Eu acho que eu vou ficar uma semana pensando no que aconteceu e lembrando da pessoa morrendo de raiva. Mas isso não é raiva, isso é outra coisa. É ressentimento, é mágoa. A raiva a gente sente, expressa e Na hora. passa. Isso, a raiva é o que a gente sente, expressa e passa. Mas se você não Uhum, expressa a raiva, porque você julga que é errado ou que não devia sentir a raiva, aí ela dura. Então, o que uhum. você está dizendo, o que eu estou ouvindo, é que a forma como você está lidando com a raiva está fazendo ela durar mais tempo do que precisa. Quando você expressa o que você sente, vou colocar assim, uma coisa te incomoda, se você briga, se você, se alguém te incomoda, se alguém te provoca, e a sua reação é brigar de volta, atacar de volta, é normal que aumenta e Uhum. que exista um mal-estar. Mas se você olhar para qual a necessidade por trás da raiva, quando você fica nervosa, você consegue perceber o que você precisa? Você consegue me dizer uma situação? Qual foi a última vez que que você ficou nervosa e ficou lembrando por uma semana? Foi semana passada e eu Foi tô algo que lembrando até hoje. está lembrando até hoje. O que aconteceu? É que se você me falar, é que a gente trabalhou de uma forma que você não me falou uma situação, você me falou o sentimento e as relações. Funciona assim também. Se você me falar uma situação, talvez eu consiga ah, ajudar melhor. O que você está lembrando até hoje é o que a pessoa falou para você, é isso? É o quê? O que você está lembrando até hoje é o que a pessoa falou para você? Foram palavras usadas assim, sem necessidade. É, vamos supor, eu falei que o sol é amarelo. Aí a pessoa falou que o sol é cor-de-rosa e ficou falando, julgando por coisas assim que eu não faço, que eu nunca fiz, sabe? Tipo, rogando praga na minha vida, essas coisas assim, sabe? Uhum. Falando que nada ia dar certo pra mim, porque eu falei que o sol era de outra cor e a pessoa não concordou com o que eu falei, Entendi. entendeu? E, e na hora você fez o quê? Você expressou o que você estava sentindo ou você guardou? Não, Ou na brigou? hora eu só perguntei para pessoa o porquê dela tá falando aquilo, sendo que ela não tem vivência com a gente aqui e, enfim, fica, fica, fica falando fatos que não aconteceram e fica julgando, sabe? E E é isso te isso. incomodou? Isso te Incomodou. incomodou e isso te incomodou porque ela foi invasiva. Ela falou coisas Exatamente. que não são justas. Ela Isso. criou coisas. Ela te atacou na fala dela. Sim, É isso? foi. Eu vou trazer ela de volta. Posso trazer ela de volta? Não, deixa ela quietinha. Não? Não. É que o que eu ia fazer, o que eu ia propor para você, se você quisesse que ela voltasse, era você falar o que ela te falou. E depois com o que você falou, eu ia propor
para você falar para ela, mas ouvindo a sua necessidade. Às vezes, quando você perguntou por que você está falando isso, às vezes você quis ser educada, você não Uhum, deixou a raiva sair de uma vez. Então ela falou, uhum. você sentiu uma raiva. E aí Sim. quando você tentou perguntar por que você está falando isso, você tentou lidar com a situação com o pensamento. Entende? Veio um sentimento. O sentimento queria expressão. Aí, por uma questão de educação, ou de escolha, ou de momento, você escolheu deixar de lado o que você estava sentindo, a raiva, o incômodo, e colocou o seu pensamento. Como que era o quê? Ah, quero resolver esclarecendo, sabendo o porquê. Uhum. Entendeu? Sim, entendi. A gente traz ela ou não? Se trouxer, é 5 minutos. Não é muita coisa, não é demorado, não. Tá, traz Traz ela ela, aí, você então. escolhe. Pode Tá. trazer. Isso, ó. Então, você vai falar o que ela falou. Mas você fala como ela falando, entende? Ela Uhum. falando para Deusiane. Você diz como ela falou. Então, se ela Sim. falou, você faz isso, você faz aquilo, você fala como ela falou, tá? É para eu falar o que ela me falou? Isso, mas você fala como se você fosse ela, tá? É como se você estivesse dublando o bonequinho. Aqui é a Ah, pessoa. entendi. É para eu falar o que eu acho que ela tinha que ter me respondido. Não. É para falar o que você lembra que ela falou. Pode ser que você tenha esquecido alguma coisa. Você não fica repetindo no pensamento? Quando a gente fica incomodado com alguém, a gente fica lembrando. É com todo Sim. mundo é assim, comigo também. Aham. Então, se alguém me confrontou, se alguém me atacou, se alguém me falou coisas que me incomodou e eu não fiz nada, eu fico lembrando daquilo. E o pior de ficar lembrando é que eu fico discutindo na minha cabeça. Eu fico Uhum. debatendo comigo. Entende? Aham. Vem a lembrança. A pessoa falou, você, sei lá, você tinha que, sei lá, chegar mais cedo, ou você não chega na hora. Ou seja, a pessoa falou algo contra mim. E na hora eu não falei nada do que eu tinha vontade. Porque eu pensei, se eu falar, vai ser pior. Porque eu não falei o que eu quis e falei o que eu achei que era melhor, então aquilo ficou dentro de mim. Entende? Eu que deixei o incômodo dentro de mim. O incômodo que eu sinto por uma semana, depois de uma situação que me incomodou, não é a situação, mas é ter guardado aqui. Uhum. Entendeu? Se você falar o que ela te falou, é uma forma de liberar. Consegue fazer isso? Você fala o que ela Aham. falou. Tá, vou falar. É, ela me falou que eu Não, sou não. Ela, mas, muito. mas fala direto, ó. Você é. Tá, vou falar. Entendi. Do É, jeito que ela você. falou. Tá. É, Deusiana, você é muito maliciosa. Você sempre leva as coisas do jeito que você entende. É... Ai, meu Deus. Agora, deixa eu tentar lembrar o que ela falou mais. Que você sempre procura problema onde não tem, que, que você não é uma boa pessoa, que você sempre entende as coisas pelo lado ruim da história. E foi isso. Tem coisas Legal. a Eu mais vou aqui, propor, mas é bem pesado. eu vou propor que você fale o seguinte para ela. Você fala, eu sou tudo isso. E o que você tem a ver com isso? Experimenta falar isso e me diz o que muda. De verdade. Fala, assume, fala, eu sou isso tudo. Eu sou isso tudo e o que você tem a ver com isso? Como você se sente com isso? Oi? Como você se sente quando você Ai, meu fala Deus. isso? Fala de novo, porque deu uma travada. Sim. Como você se sente quando você fala isso? Ah, é bom demais. Se eu pudesse, eu tinha falado isso tudo. Tá vendo? Percebeu? Você viu que tem um caminho simples? Uhum. O que você ficou sentindo, repetindo durante uma semana, foi porque você ah, foi porque você guardou o que você queria dizer. Pois Quando é, mas se a você gente fala assume assim, a gente é mal educado. isso,
Quando você assume a crítica, acabou, a pessoa não te afeta. O incômodo é que você estava brigando com ela dentro da sua cabeça, no pensamento. Quando eu te propus isso, é que isso resolve. Como você está se sentindo agora? Nossa Senhora, bem demais. Eu acho que se eu tivesse falado isso, eu não tava. Ai, ai, é muito bom. Então, viu? Verdade. Viu, viu como a solução pode ser mais simples? Porque quando você fala o que você sente e quando você fica do seu lado, não tem incômodo. É como se o incômodo era você não, você queria ser diferente do que você é. E é como se você estivesse se importando. Olha só, ela é uma pessoa que te incomodou, mas você estava agindo como se o que ela tivesse falado, é como se o que ela falou fosse importante. Porque quando você assume, quando a gente assume a crítica, acabou. Você sentiu isso? Entendeu? Entendi. As pessoas te controlam porque você quer ser. ah, Quando ela fala, você é X, Y, Z, ela está dizendo para você que isso é errado, no ponto de vista dela. E você fala, eu não sou assim. Quando você faz isso, fica a briga, porque você é. É Entende? Qual o verdade. problema de ser? Cada pessoa é tudo. A gente é bom e a gente é mal. A gente tem um lado bonzinho. O nosso lado bonzinho é o lado que tem consideração pelos outros. O nosso lado mal é o lado que tem consideração pela gente. Só que bom e mal é o julgamento dos outros. Concorda? Concordo. Quem você ajuda, a pessoa fala, como você é bonzinha, boazinha. Quem É, você, quem vê você cuidando de você ou fazendo o que você tem vontade, a pessoa vai falar, nossa, ela é má. Ela não estava é, cuidando de mim. Então, as pessoas usam o ataque, a acusação, como forma de manipulação, como forma de controlar. Quando você se apropriar ok, eu sou. E aí? Você não deve nada a ela, concorda? não, Então, nada. pronto. Pronto. Agora me fala, como foi a experiência da... Agora a gente chegou no final. É que faltava esse movimento. Me fala agora como foi a experiência da sessão. Ah, foi bem bacana. É bom que a gente só não pode falar palavrão, né? Porque dá vontade de mandar lá para aquele lugar. Dá bem vontade, mas é bom, né? É aquele negócio, né? É libertador. Que realmente, se eu tivesse falado isso, eu não ia ficar remoendo. É Exato, verdade. tá vendo? Pois é. Você tem que concordar com aquilo que a pessoa fala, que aí desarma, né? Desarma. É isso mesmo. Agora me fala, o que você vai fazer diferente quando uma situação parecida acontecer? Ou quando você encontrar ela, sei lá, se você vai encontrar ela em algum momento. O que você vai fazer diferente a partir de agora? O que eu vou fazer diferente? Ah, tudo que É, ela falar que eu sou, aí. Vou só é concordar, isso. ó. É isso aí. É isso. E, imagine, como ela vai reagir? Você consegue imaginar qual vai ser a reação dela? Ah, vai ficar com raiva, né? Exato. Com Aí a raiva fica certeza. com ela, entende? Aí o incômodo fica com ela. E nunca mais ela vai Pois voltar para é, falar isso, porque ela vai saber que não tem efeito. é verdade. É, se eu tiver, se todo mundo pensar isso antes, eu acho que não dava briga, né? Sim. O que você achou? Você esperava isso? Você esperava Não, que a gente ia fazer, que a gente ia fazer isso? não, não esperava não. E bastou você me falar qual foi a situação que eu te propus uma fala. E essa Foi, fala que eu te propus, foi libertadora, no sentido de, pronto, foi. ela não te controla mais. Pois é. Então é isso. A gente, a gente completou a sessão. Obrigado pela sua disponibilidade, Não, obrigada a você. porque Gostei ajudou. demais. Agora todo mundo que falar alguma coisa comigo, eu vou falar, é isso aí. É isso mesmo. É bem libertador. Você é Legal. muito brava, sou mesmo.
Exato, É, exato. Nunca é isso mais que as eu vou pessoas vão fazer. conseguir te controlar. É, Ó, legal. é verdade. Eu vou comentar com as pessoas que estão assistindo a live. A Sayonara, a Sayonara, comentou, que pena que tem que sair. Vai ficar gravado a live no GTV para assistir. A Luciana escreveu, foi muito legal. Obrigado. E amanhã vai ter de novo uma outra sessão com uma outra pessoa, na sexta uma outra pessoa, e semana que vem também, quarta, quinta e sexta. E depois às quintas. Se alguém tiver... legal, a Ana disse que amou. A ideia dessas lives é tanto ajudar as pessoas fazendo uma sessão de constelação, valendo, uma sessão completa, quanto que as pessoas vejam como funciona. A gente usou duas partes na sessão. A gente fez a sessão olhando as imagens internalizadas e depois a gente usou os bonequinhos. O Thiago escreveu, o Roberto escreveu muito bom. Obrigado pelos comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, o Thiago escreveu, cadê? Deixa eu ver. Aceitação do fato é libertador. Parabéns. Obrigado, Thiago, por comentar. E olha que interessante, Thiago. A solução veio de aceitar, é como se fosse acolher a crítica. Eu acho que eu aprendi isso no teatro. No teatro, quando se faz curso de palhaço, por exemplo, a ideia é que o palhaço não está preocupado em ser diferente do que é. O palhaço é o que é. Ó, a Célia escreveu, gostou muito. No teatro, quando a gente faz curso de palhaço, o palhaço ele é tudo que é crítica. O palhaço assume para si a crítica. E quando a gente assume esse lugar do palhaço, que é não se preocupar, o palhaço é como se o palhaço não usasse máscara. Apesar de o palhaço usar o nariz, é como se ele, como palhaço, ele se permite não usar máscara. E não usar máscara é aproveitar a crítica e assumir, ok, sou. E, de alguma forma, a solução veio... Eu busquei caminhos, vamos dizer, convencionais da constelação, e, de alguma forma, a solução veio de olhar com... É isso. É como se fosse assim, assume a crítica, porque isso te empodera. Se você tentar negar o que o outro falou, isso acaba dando poder para outra pessoa. O Roberto escreveu, eu não assisti o início, mas no final, só o fato de aceitar e deixar a pessoa falar o que ela pensa, através do ponto de vista dela, é libertador. Isso mesmo, Roberto. Acabou que o olhar foi isso. Foi um olhar de aceitação e de expressar o que sente no momento. Quando teve esse movimento, tanto de verbalizar, porque senão fica na nossa cabeça. Quando está dentro da cabeça, está tudo misturado. Então, a gente não consegue lidar. Quando eu pedi para Deusiana, né? Quando eu pedi para ela falar o que ela ouviu, é como se tirasse da cabeça, porque aqui está tudo misturado, e colocou aqui. Quando a gente vê fora, é mais fácil de lidar. Dentro da Mas cabeça, parece um eu mundo. não falei Oi? tudo que eu poderia falar, não, porque o horário não permite. É isso. E É. deixa eu ver. A Ana escreveu: o que incomodou foi o fato da outra pessoa colocar o dedo na sua ferida. Exato. E aí, quando a gente quer proteger a ferida, aí que dói mesmo. Se a pessoa botou o dedo na ferida e você assume a ferida, é isso mesmo. Eu sou assim. Acabou. É que quando a gente se defende de um ataque, a gente acaba deixando a ferida aberta. Quando a gente fica do nosso lado, a gente assume. É assim. Esse é o meu jeito, que é o olhar do palhaço. A Luciana escreveu: o palhaço mostra a sua vulnerabilidade, é isso. Quando a gente assume, que a gente não tem que ser diferente do que a gente é porque a outra pessoa quer. No fundo, a crítica da outra pessoa é uma forma de manipulação. É como se ela dissesse: você é assim, você é errada, você tem que mudar e ser do jeito que eu acho que você tem que ser. Essa é a manipulação. Então, a outra pessoa, às vezes, a outra pessoa pega uma qualidade nossa, distorce, coloca como defeito. E a gente fica se sentindo mal porque a gente nega a nossa qualidade. Esse é o ponto do incômodo que a gente sente. O incômodo é que a gente deixa de ver a nossa qualidade como positiva, porque a outra pessoa fez um reenquadramento dela de uma qualidade como negativo. Aí a Luciana escreveu: o palhaço mostra as suas imperfeições, e é por isso que o público se conecta mais com ele. Isso mesmo.
e é libertador. Eu gosto de fazer curso de palhaço sempre que eu posso. E esse é o lugar do não precisar ser nada. O palhaço pode ser errado e tá tudo bem. E isso é muito importante de olhar que os outros criticam a gente nas nossas qualidades, não nos nossos defeitos. Faz sentido, Desiana? Faz. Né? Ela criticou uma qualidade sua. Ela pegou uma qualidade sua e botou como defeito. Quando você assume, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Você pode ver como defeito. Para mim é qualidade. Eu não preciso ser do seu jeito. Isso traz essa liberdade, né? É. Bom, então é isso. Ó, a Rosângela escreveu: constelar é maravilhoso. Muita gratidão. Gratidão, Rosângela. Então, Deusiana, quer comentar alguma coisa da experiência? Quer falar Eu gostei alguma demais, coisa? dá vontade de fazer isso toda vez. Toda vez que acontece alguma coisa, dá vontade de te procurar. Fala assim, oi, Rodrigo, me ajuda Pode mandar aqui. mensagem. Eu pretendo, daqui para frente, fazer toda quinta uma constelação com uma pessoa diferente. Se tiver alguma quinta que não tiver alguém, aí você pode ser a pessoa. Tá bom? Entendi. Sim. Bom, então, e cada constelação a gente trabalha um tema diferente. Eu usei um pouco de comunicação não violenta. Quando eu peço para você expressar o que você sentiu e assumir a sua necessidade, é um pouco de CNV, comunicação não violenta. Quando a gente expressa o que a gente sente, a gente se liberta. Quando a gente Uhum. rejeita o que a gente sente, a gente fica preso, traz incômodo.